A verdadeira testemunha de Jesus desperta o ódio incontrolado dos falsos religiosos. Isso é muito comum acontecer. Você note bem aqui, o ódio incontrolado é por parte não de ateus, não de pessoas que não têm conexão nenhuma com a fé, nada disso. Mas aqui é o ódio incontrolado de falsos religiosos, de falsos mestres. É interessante notar isso. A verdadeira testemunha de Jesus, claro que vai despertar o rancor dos incrédulos, claro que vai despertar o rancor dos ateus, claro que vai despertar o rancor das pessoas que estão no mundo, é claro. Mas aqui no texto é interessante notar que essas pessoas despertam, os crentes verdadeiros, a verdadeira testemunha de Jesus, desperta o ódio dos falsos religiosos, daqueles que se dizem servos de Deus. É isso que é interessante nesse texto. Aqueles que se dizem representantes de Deus, líderes de Deus, pregadores da verdade, aqueles que se dizem os guardiões da palavra de Deus e das coisas de Deus e das revelações de Deus, são dessas pessoas que o texto está falando aqui. E são essas pessoas que são falsos religiosos, que se apresentam como mestres, como líderes religiosos, como homens da palavra, como grandes homens de Deus, e não são incrédulos, são perversos, são enganadores, são pessoas ruins. É dessas pessoas que o texto está falando. Essas pessoas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos religiosos e os seus seguidores, não são somente líderes, os seguidores desses homens perversos, os admiradores desses falsos mestres, os que aplaudem esses falsos pastores e vibram com os ensinos e as mentiras deles. Essas pessoas todas desenvolvem um ódio incontrolado contra a verdadeira testemunha de Jesus. É assim que funciona. É interessante notar como os opositores do verdadeiro evangelho nos dias de hoje são evangélicos. Acredite se quiser, os maiores opositores do evangelho verdadeiro hoje em dia são os próprios evangélicos. Nós temos em nossa igreja um trabalho de evangelismo em escolas, numa escola específica. E as pessoas dessa escola, elas ouvem ali o evangelho, elas participam das reuniões e estão lá. E nesse grupo ia uma moça que era de uma igreja evangélica e ela frequentava ali, ela assistia ali às aulas todas, aprendendo a palavra de Deus, já se apresentando como uma crente, mas ali querendo aprender mais, e participava então das reuniões de estudo, dos encontros ali e tal, até que o seu marido evangélico, líder evangélico, a proibiu de participar. Ele chamou a sua esposa e disse: você está proibida de participar desses estudos bíblicos, você não deve participar desses estudos bíblicos. Foi a única pessoa que se levantou, que se insurgiu contra aquilo tudo, que atacou o trabalho feito ali e proibiu, quem ele pôde, no caso a esposa, ele proibiu de participar daquelas reuniões. Como isso pode acontecer? Muito simples. A verdadeira testemunha de Jesus, ali os nossos missionários, nossos evangelistas ali, despertam o ódio incontrolado dos falsos religiosos. Eles não gostam da pregação, eles não gostam do ensino bíblico, eles odeiam quando ouvem a verdade, eles gostam daquelas mentiras todas que vemos por aí, revelações falsas, invenções tolas, aquele teatro todo de espiritualidade que vemos por aí, pessoas pulando, pessoas levantando a mão e louvando ali, esses teatros todos, essas falsidades, todas essas representações toscas e mentirosas, eles gostam disso.
Eles apreciam isso. Mas quando existe a pregação da palavra, a exposição bíblica, no modo como a Bíblia é, isso causa incômodo. Há alguns até que dizem que isso é errado, que estudar a Bíblia é errado. Dizem que a letra mata, eles dizem. Então você não deve estudar a Bíblia. Você deve ir à igreja e lá na igreja se envolver com essas bobagens todas, esses teatros todos, essas representações toscas e hipócritas de pessoas ali gritando e fechando os olhos e levantando as mãos. Eles acreditam que isso é o cristianismo, quando isso é apenas um teatro barato, nada além disso.